E a Amélia percebeu os descontos no contra-cheque, mas não conseguiu contato com o INSS nem pelo celular e nem pelo telefone 135. Hoje mesmo já tentei, né? Já tentei várias vezes. Desde que quando começou a surgir isso aí que eu estou tentando e não consegui. E eu prefiro ir pessoalmente para resolver, presencial mesmo. Dos 9 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram algum desconto no contra-cheque, de forma regular ou irregular, até agora menos de 2 milhões já informaram que não autorizaram descontos e pediram a devolução dos valores. O número está abaixo das expectativas do governo, que estimava inicialmente 4 milhões de vítimas. Parte dos que não acessaram o sistema podem estar com dificuldade para usar a internet e o aplicativo Meu INSS. Por isso, a partir do dia 30, o atendimento vai poder ser feito no modo presencial pelas agências dos Correios. Não precisa correr, não tem prazo final para esse procedimento de ressarcimento. Ele vai ficar aberto. A ideia é que a gente passe um pente fino sobre todos os descontos associativos. Então não precisa correr, não precisa a partir do dia 30 formar uma fila numa agência do Correio. Se você for no dia 30, no dia 1º, no dia 2, no dia 3, no dia 4, vai ser atendido da mesma forma e havendo ressarcimento vai ser pago no mesmo período. 4.730 agências em 73% dos municípios brasileiros vão atender os aposentados que ainda não acessaram o sistema de consulta aos descontos. Vai ser preciso levar apenas um documento de identificação e, se não puder ir pessoalmente, o segurado pode mandar um responsável com uma procuração. O sistema do INSS vai ser compartilhado com os Correios. Com a ajuda do funcionário, o aposentado vai ter acesso a todas as informações sobre os descontos, dizer se foi ou não autorizado e pedir a devolução em caso de irregularidade. O atendimento vai gerar um comprovante com número, data e horário. O INSS e nem os Correios mandam carta, mandam mensagem, mandam WhatsApp, ligam para você. É você que procura, é você que entra no aplicativo, é você que entra na página, é você que entra... você que liga no 135 e é você que vai nos Correios. Na semana que vem, os funcionários dos Correios serão treinados e o sistema de integração com o INSS validado. A gente reforça, os canais preferenciais de atendimento continuam sendo o aplicativo Meu INSS e o telefone 135. E quem já fez a validação não precisa procurar as agências dos Correios. Se é meu, eu quero receber, com certeza. E eu acho que é justo. Se é seu, você precisa correr atrás e receber. Mas nós vamos receber agora todas as informações e é bom que você saiba que o passo a passo para você entrar no Meu INSS e verificar se esse débito indevido foi feito na sua aposentadoria ou no seu benefício, você vai conseguir encontrar esse videozinho, tá? Com passo a passo no nosso canal, no nosso Instagram. Então, você vai encontrar esse vídeo disponível no @mulher.com no Instagram. E quem preparou isso, agradeço aqui ao Gustavo Carvalho, que junto com o Dr. Vinícius, que está aqui conosco hoje, vai poder... quero agradecer ao Gustavo, que junto com o Dr. Vinícius, completando, que eu já ia mudar o assunto, né? Produziram com muito carinho, com muito cuidado, esse vídeo com esse passo a passo. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez, Rita, por estar aqui no seu programa. E nós estamos conversando com o Dr. Vinícius Fluminhan, advogado previdenciário. Então, é a sua área de atuação e com certeza tem muita informação aí com o senhor que nós vamos precisar hoje. Primeiro é entender que débitos foram esses, débitos indevidos, como que, até o pessoal está falando como fraude do INSS. Na verdade, o que é, doutor? Bom, vamos lá. É importante esclarecer primeiramente, Rita, que esses descontos de entidades associativas, de defesa de aposentados e pensionistas, eles sempre foram permitidos. Nós temos a previsão na lei de benefícios que é de 1991 e ela já trazia, como traz até hoje, uma lista de todos os itens que podem ser descontados de uma aposentadoria, de uma pensão. Então, ali a gente vai encontrar imposto de renda, restituição de pagamento indevido de benefícios,
empréstimo consignado de instituição financeira, quando o aposentado faz um empréstimo. Nós vamos encontrar ali, inclusive, o imposto de renda, para quem tem, né, aposentadoria numa faixa de valor que supera a faixa de isenção do imposto de renda. E nós temos ali a possibilidade do desconto dessas mensalidades para as entidades. Tudo isso dentro da lei? Tudo isso dentro da lei desde 1991. E é importante também destacar o seguinte: essas entidades, nós não podemos generalizar. Muitas delas são idôneas, muitas delas exercem atividades importantes, oferecendo serviço de saúde, serviço odontológico, assessoria jurídica. Muitas participam de órgãos públicos, de órgãos oficiais do governo relacionados à Previdência Social, porque têm interesse de fazer a defesa de aposentados e pensionistas, da Previdência de um modo geral. Então, nós não podemos generalizar. O que aconteceu foi que, nos últimos 3, 4 anos, principalmente nos últimos 3 anos, muitas delas se aproveitaram da facilidade de encaminhar documentos falsos autorizando o desconto desses aposentados, dessas aposentadas, e acabaram se enriquecendo com esses descontos. Então, esses descontos sempre foram possíveis mediante autorização do aposentado, da aposentada, do pensionista. O que aconteceu agora foi sem autorização. O problema é esse, é que elas conseguiram, através de documentação falsa, aparentemente falsa, pelo que a Polícia Federal tem apurado, os indícios são esses, e conseguiram, então, obter para si valores de milhares já, né? Os números estão aí, né? Já temos mais de 1 milhão de aposentados e aposentadas que foram identificados como pessoas que se prejudicaram com esses descontos. Ali na reportagem falou em torno de 4 Muito milhões. mais, pois é. Porque as pessoas estão fazendo a consulta, por isso que é importante, né, o passo a passo para se fazer a consulta na página do INSS ou no aplicativo. As pessoas estão cada vez mais consultando, estão procurando esclarecer se foram vítimas desse desconto ilegal. Então, a tendência é esse número aumentar, Rita, né? Ele vem aumentando. E a expectativa que fica é se realmente essa devolução vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer. Perfeito. E aí a gente precisa entender como que a gente vai identificar isso, né? Então, como saber se eu fui vítima desta fraude do INSS? Sim. O primeiro passo, nós temos 2 caminhos, na verdade 3 caminhos. O mais fácil, a Central 135, que é o atendimento oficial do INSS. Então, e o próprio aposentado é que deve fazer esse contato? Sim, porque quando a gente entra em contato no 135, na Central 135, são várias perguntas, né, que os atendentes fazem para fazer a autenticação para saber se é a pessoa mesma. Então, vai precisar saber o número do benefício, o CPF, data de nascimento, etc. Então, recomenda-se que seja o próprio aposentado, a própria pessoa prejudicada. Esse é o caminho mais fácil, né? Basta um telefone, telefona, passa os dados e a pessoa lá vai fazer a pesquisa para saber se houve algum desconto nos últimos anos. E eles têm feito a pesquisa em relação aos últimos 5 anos. Depois a gente volta a falar do porquê desse prazo. Outro caminho é o aplicativo, né? O aplicativo Meu INSS. Para quem não tem ainda instalado no celular, é só baixar e é muito simples de manusear. O acesso é feito pelo CPF mais a senha do gov.br. Acho que hoje todo mundo já conhece a senha do gov.br, porque muitos serviços públicos são feitos mediante a utilização dessa senha. Se você não tem, você deve providenciar essa senha para poder ter acesso ao aplicativo. Uma vez que você abre o aplicativo, você deve procurar no menu principal o item aposentadoria. Dentro desse item vai ter lá já uma pergunta, você deseja saber se Desculpa, eu tinha acabado de abrir o aplicativo Meu INSS para poder mostrar e aí deu uma tela de erro aqui, então desculpa, Bom, gente. Isso também acontece, né? Eu falei, não entrou? E isso acontece toda semana, né? A gente observa isso lá no escritório. Mas não desistir, né? Continuar acessando. Instabilidades, né? Normais. Então, não deu da primeira vez, tenta novamente, tenta depois de uma meia hora, uma hora entrou. consegue. Entrou, tá vendo? Mas é uma instabilidade normal. Ali, quando a gente clica no menu principal, você vai ter lá um botãozinho que diz Novo Pedido. Você clicando nesse botãozinho, já vai ter um link para saber se o seu benefício sofreu esses descontos. Mas o que a gente recomenda
é que, além de fazer essa busca, que a pessoa também busque nos extratos de pagamento, que é o histórico de pagamento do benefício, onde há um detalhamento mês a mês do quanto foi pago, em que banco foi pago, que tipo de desconto houve, se teve desconto de imposto de renda, de empréstimo consignado. E ali, se tiver havido desconto de uma dessas entidades envolvidas nas fraudes, ele vai aparecer. Vai aparecer com o valor, vai aparecer com a data. E aí, o único inconveniente, Rita, é que a pessoa precisa fazer isso para cada mês, né? Abrir o extrato para cada mês e verificar. Mas é importante para saber qual foi o montante, para saber desde quando começou, quando que acabou, e aí fazer o pleito da devolução. E aí a gente vai entender no próximo bloco qual é o passo a passo para a gente pedir esse ressarcimento. Ele acabou de dar algumas dicas, nós temos inclusive telas que vão ilustrar a nossa conversa no próximo bloco. Então não saia daí, a gente sai rapidinho e volta mais rápido ainda. A gente volta já. Continua aqui o nosso bate-papo, porque o doutor Vinícius está aqui hoje nos ajudando a entender o que é essa fraude do INSS e principalmente como ressarcir esse valor se foi descontado indevidamente sem autorização do beneficiário. Aí, doutor, nós mostramos agora há pouco sobre o passo a passo. Nós temos uma tela, podemos mostrar a tela só para o pessoal visualizar? Então, na tela para você, aí, esse passo a passo, o que você deve prestar atenção. Então, para verificar se houve um desconto indevido, é acessar o que o senhor disse, meuinss.gov.br. Isso, a página do INSS ou o aplicativo. E não está aí nessa arte, mas a gente falou aqui da Central 135. Ah, sim. E nós temos uma novidade que foi colocada no início do bloco anterior, que é a possibilidade de você procurar uma agência do Correio e fazer a sua busca numa agência do Correio, porque nem todo mundo tem facilidade, Rita, para lidar com aplicativos, com celular. Nem todo mundo tem internet fácil, então essa é uma novidade. Principalmente nas cidades onde não há uma agência do INSS, né? Então você vai poder procurar uma agência dos Correios. E ali você vai conseguir fazer a identificação e contestar, você vai conseguir contestar essa cobrança, porque se não há uma autorização expressa feita por você, o INSS vai ter que mostrar essa situação para a entidade que foi beneficiada com aqueles valores que foram direcionados para ela. Se ela não comprovar que houve autorização, a princípio ela deveria devolver e lá na frente vamos ver se o governo vai tomar alguma atitude, né? Caso a entidade não devolva os valores, se o próprio INSS vai assumir essa despesa. E isso aí são capítulos que nós vamos assistir no futuro a respeito dessa novela. Ainda não dá para falar, porque o governo ainda não disse claramente que vai assumir todas essas despesas. Nesse primeiro momento... Então não tem nem prazo para... Ele está tentando entrar em contato para dizer para elas, o aposentados estão dizendo que não houve autorização, então você tem que devolver. Se não devolver, aí a gente vai poder falar em alguma medida contra o INSS, contra essa entidade, ou se houver o anúncio de alguma devolução amigável por parte de ambos, né, principalmente do INSS, aí talvez ninguém tenha que tomar alguma medida mais drástica, não tenha que tomar uma medida judicial, por exemplo. Mas aí isso a gente tem que aguardar ainda para saber. O mais importante no momento acho que é identificar se o dano foi causado, né? E aí esses são os passos para que a pessoa possa identificar. E eu vou aproveitar e colocar o seguinte, tanto na página do Instagram tanto na página do Instagram do programamulher.com, tá aqui, ó. Tanto no Instagram do mulher.com, quanto na minha página também, ritamaria.tv, esse vídeo foi colocado pelo doutor para que você consiga entender o passo a passo de como entrar, digitar, tá muito didático para você saber dos seus benefícios, tá? Então, veja o vídeo para você poder fazer a pesquisa e ter a certeza de que você tem os direitos de ser ressarcido desses débitos indevidos. Então, no Instagram do mulher.com e no meu também, ritamaria.tv, esse vídeo está lá disponível. Agora, doutor, nós temos aposentados que, pelo seu sistema de aposentadoria, conseguem passar para herdeiros
as suas aposentadorias. Se esses herdeiros também identificarem, existe algo, eles têm esse direito também desse ressarcimento? Então, esse é um ponto que tem sido pouco falado e é muito importante, porque esse aposentado, essa aposentada que foram prejudicados no passado e que já não estão mais entre nós, deixaram o direito para os seus herdeiros ou não. Então, aí a gente precisa fazer uma diferenciação. Em primeiro lugar, se há alguém recebendo a pensão deixada por esse aposentado, essa aposentada já falecidos, esse que é o pensionista ou essa que é a pensionista podem se dirigir ao INSS para fazer o levantamento e fazer essa investigação. Porque, nesse caso, é necessário ir até lá? Porque para acessar o sistema só é possível com o CPF do falecido e com a senha dele do gov.br, que é cancelada dias depois do óbito. Então, não há possibilidade alguma de você acessar a conta do falecido e, com isso, a única alternativa seria realmente procurar uma agência do Correio, como a gente disse aqui, ou uma agência do INSS. E aí, por lei, quem é pensionista pode fazer qualquer tipo de pleito no nome do falecido, porque é como se tivesse sucedido a essa aposentada falecidos. Então, vai poder fazer o pleito normalmente como se fosse esse aposentado, essa aposentada. A ausência de pensionista não significa a impossibilidade de se fazer o pedido de reparação. Como você bem colocou, os herdeiros, na ausência de um pensionista, podem sim fazer também esse pedido de busca e, consequentemente, o pedido de reparação, caso tenha havido alguma lesão. Então, fica essa dica, tá, Rita, para os telespectadores, para as telespectadoras, se for algo relacionado a aposentadorias que já foram extintas por conta do óbito desse aposentado, dessa aposentada, procure uma agência do Correio ou uma agência do INSS. E nós estamos aqui conversando com o doutor Vinícius Fluminhan, advogado com mais de 20 anos de experiência e forte atuação na área do direito previdenciário e direito do trabalho. Eu fico muito feliz de recebê-lo aqui, porque essa informação de hoje ela é preciosa. Então, eu espero que você assista novamente esse nosso bate-papo com as informações passadas pelo Dr. Vinícius, porque, de repente, o que nós estamos conversando aqui pode ajudar uma outra pessoa. Eu tenho falado bastante isso aqui no programa. Então, depois, mais à noite ou amanhã, você acessa o nosso canal no YouTube, @programamulher.com, e lá no YouTube vai ter o recorte dessa nossa entrevista. Você vai poder ouvir tudo novamente. E não se esqueça, tanto no Instagram do Mulher.com, como no meu Instagram, já disponibilizamos o vídeo com acompanhamento do Dr. Vinícius Fluminhan e do Gustavo Carvalho. Está lá disponível para vocês assistirem todo o passo a passo. E esse passo a passo é muito importante para a pessoa ter certeza de que ela foi lesada por essa fraude e que também como ela vai fazer para ressarcir. Doutor, muito obrigada por estar conosco. Espero recebê-lo outras vezes aqui. E eu espero vir, eu que agradeço, porque, só para terminar, a gente precisa respeitar, cultuar, cuidar com muito carinho da Previdência, porque é ela que vai nos oferecer dignidade em algum momento da nossa vida. Se não for por causa de alguma doença, alguma invalidez, a maternidade, né? No caso, o salário e maternidade, vai ser quando a gente atinge um acidente, vai ser quando a gente atingir uma idade mais avançada. E é ela que vai pegar na nossa mão e vai nos garantir um pouco de dignidade, portanto, nós precisamos cuidar dela com muito carinho. Isso não pode nos abalar, esse episódio não pode nos abalar, nós vamos resolver isso daí. Seguir confiantes. Doutor, mais uma vez, obrigada. Um bom fim de semana para você, um bom fim de semana para todos nós. Que Deus abençoe a todos. Até segunda, se Deus quiser. Amanhã tem reprise, hein?